queria começar te fazendo mais uma pergunta. Por acaso, em algum momento na sua vida, você já ficou em dúvida sobre que decisão tomar, o que fazer, ou entre duas situações que pareciam boas possibilidades, mas não sabia o que fazer? Pois é, tem alguns momentos em que a gente vai ter tanta possibilidade de escolha, ou que tudo vai parecer tão solto, tão fluido ou tão atraente, que a gente vai ficar meio sem saber para que lado ir. E nessa hora vai ser importante seguir a nossa intuição, mas também ir de acordo com a razão, né? Colocar na balança o que vai valer mais naquele momento, se de repente é uma situação de custo-benefício ou que você precisa se envolver mais emocionalmente. Esse papo todo, porque eu me deparei com uma teoria sobre escolha, que é mais ou menos o tema desse vídeo. E essa teoria que eu li foi de Jean-Paul Sartre. Eu já tinha ouvido alguma coisa parecida, mas não sabia de qual pensador, de qual filósofo teria vindo esse pensamento e não tinha lido tão a fundo. Diz mais ou menos assim: todo ser humano é condenado à liberdade. E essa liberdade consiste em poder escolher e em lidar com as consequências dessa escolha. Nós somos tão livres que a gente tem a liberdade de não escolher. Porém, esse ato, né, essa ação de não escolher em si já é uma escolha. Não é incrível, gente? Mesmo quando a gente pensa, né, a gente acha que não está escolhendo, a gente já está fazendo uma escolha. E a gente vai precisar lidar no futuro com as consequências dessa escolha ou dessa não escolha que é uma escolha. Então, não tô aqui para dar lição de moral, nem nada do tipo, é só pra gente pensar. Acho que a coisa que eu mais gosto de fazer é pensar e aplicar isso na nossa vida, né? Outra coisa, eu tava pensando sobre essa questão da escolha e me veio uma música do Djavan chamada Si. Não sei se vocês já conhecem, mas como eu sempre faço por aqui, faço a sugestão de vocês ouvirem, mesmo se já conhecerem. Não é ela inteira, mas acho que ela fala um pouquinho sobre essas possibilidades que a gente vai se deparar. Tem um trecho que logo no começo que é assim: você disse que não sabe se não, mas também não tem certeza que sim. Quer saber quando é assim? Deixa vir do coração. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Quer saber quando é assim? Você tem que largar a mão do não. Soltar essa louca arder de paixão. Não há como doer pra decidir. Só dizer sim ou não. Mas você adora si. E assim continua. Acho que tem vários elementos para a gente pensar. Desde o e se, essas realidades paralelas que a gente fica criando na cabeça. Se você não cria, você tem sorte, mas no meu caso, eu crio várias. E a gente pensa, e se determinada coisa acontecesse? E se eu não fosse? E se eu fosse? E se... Tarará, tarará. Algumas pessoas se irritam, às vezes a gente mesmo se irrita com essas possibilidades e com esse pensamento. Mas às vezes, quase sempre, não é algo que a gente controla ou gostaria de fazer. Mas esse e se do Djavan, né, o se, em suma, faz a gente pensar o quanto realmente a gente precisa, muitas vezes, dar voz para o coração. Às vezes a gente não sabe qual que é a resposta, se é sim, se é não. Pode ser que não tenha uma resposta certa, pode ser que aquela seja a escolha que você precisa seguir para o seu caminho tomar determinado rumo. E eu não estou falando de destino, porque nem sempre a gente acredita na mesma coisa e pode ser que não exista destino. Mas o que a gente sabe certo é que lá no futuro você vai viver uma vida fruto daquela ação que a gente já falou aqui também, de ação e reação, mas lá no futuro você vai viver uma vida de acordo com a escolha que você está fazendo agora. O jeito que você escolheu viver seu presente, o jeito que você entende que pode ser que viva o futuro.
Então, muitas vezes a gente vai precisar sair do e se, ou então internalizar o e se e de fato fazer uma escolha, de fato ter uma decisão. A gente vai ser colocado sempre diante de possibilidades, mas para a vida tomar algum rumo, a gente vai precisar escolher. E tem uma parte da música que diz que é preciso a gente ouvir o coração, seguir a intuição, né, para dizer sim ou não. Mas que a pessoa da música ali adora um si, né? A gente não vai ter certeza de que o nosso sim ou o nosso não ou o nosso si tá certo naquele momento. O importante vai ser escolher. E mesmo se a gente optar pelo e se e não fazer nada, lembrando lá do Sartre, a gente já vai estar escolhendo. Então, vê lá se você prefere partir para ação, você vai partir para a direita, para a esquerda ou você vai ficar inerte. Não importa, você está escolhendo. E essas escolhas vão ter consequências lá no futuro, lá na frente e às vezes no próprio momento presente. A única coisa que a gente não vai conseguir alterar é o nosso passado. Mas lembrando que o nosso passado um dia já foi presente e um dia ele também era futuro. E ele foi consequência das ações que a gente teve. Como sempre, eu não vou fechar nenhuma questão, eu vou deixar ela aí no ar para você pensar, assim que nem eu tô agora. E quais escolhas você fez no passado ou no presente que te trouxeram para onde você tá? Valeu a pena? Mas será que se você não tivesse escolhido isso, você realmente estaria onde você acha que está? Será que foi positivo ou foi negativo? Ou será que não foi nenhum dos dois? Mas você consegue lembrar que você escolheu e você certamente está diante das consequências daquilo que você escolheu. Então, por que não a gente refletir sobre quais questões estão diante dos nossos olhos agora, que a gente pode escolher e que a gente tem uma ideia, mesmo que ligeira, daquilo que pode ser se a gente escolher determinado caminho ou outro. E de dica hoje eu deixo para vocês o filme A Escolha, do Nicholas Sparks. Para quem preferir, tem o livro também, mas se você quiser uma coisa mais rápida para entrar aí nesse pensamento sobre o poder das nossas escolhas, fica a recomendação do filme. É isso, eu espero que você tenha sucesso nas suas escolhas e se não tiver, também não tem problema. Você vai ter outras oportunidades lá na frente para escolher de novo. Então, siga seu coração, mas com parcimônia também, não deixe nunca de lembrar da razão. O equilíbrio é o melhor caminho.